Glória a Deus. Boa tarde, irmãos e irmãs. Os incomodados e os não incomodados. Amigos e inimigos. Todos vocês são soldados, os homens de boa vontade e também os do contra, os domésticos e os alheios, os infiltrados, o joio e também o trigo. Nós vos saudamos. Todos vocês sejam bem-vindos a mais uma live, esperando a conexão com a Rádio Despertar. Daqui a pouco serão 13 horas. Eu chamo ele o precioso programa da rádio, porquanto são poucos minutos. Eu retirei os programas lá, diminui o tempo e removi outros horários, porquanto eles brincaram com as coisas sérias. Não deram valor aos clientes e fui direcionado pelo Espírito Santo a fazer isso, a deixar pelo menos esses 2 tempinhos aí, de 30 minutos. A minha vontade é remover tudo, pois aqueles que me tiraram da televisão e me impediram de entrar na televisão, eles pensaram que eu não iria crescer. Eles pensaram que eu iria desfalecer. Agora, 2 anos passaram, continuamos em franco crescimento. Não somente o crescimento é franco, mas também os nossos adversários estão totalmente incomodados por causa da nossa não inatividade, mas sim atividade. Não inércia, mas sim o grande vigor de fazer as coisas. A resiliência, persistência, pois não recebemos o espírito de covardia, de escravidão, mas sim recebemos o espírito da adopção de filhos, e somos fervorosos no espírito, e a nossa energia veio do alto, e eles não podem compreender isso. E agora acharam que isso, estão a achar que é uma fraqueza para me combater, e até alugam os cômicos, os escarnecedores, para virem escarnecer das lives do homem. O homem faz live noite, madrugada, não sei o quê. Paulo disse para nós pregarmos a palavra de Deus no tempo e fora do tempo, usando todos os métodos e meios. E o mesmo Paulo usou as cartas para pregar o evangelho e discipulou, inclusive, através das cartas, e zelou e velou pelas igrejas. E eles estão incomodados porque o homem não sai, está a discipular homens. Estão a achar que isso é uma fraqueza. Está-lhes doer porque eu estou escondido, em obediência àquele que me enviou. E nós vamos continuar. São 13 horas.
povo da rádio está expectante. E eu vou chamar o pastor. E eu vou curar o meu povo. O povo que se chama pelo nome do Senhor. E nós apresentamos o Evangelho que demonstra o Espírito e o poder. Nós apresentamos o Evangelho vivo. O Evangelho poderoso. Aleluia. Este é o nosso Evangelho. Poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está a minha fé, poderoso Ele é. Aí como é que é? Já estão localizados? Já sim, amado mestre. Tá ligado. São todas as nações. Todas as nações. Renovado votos, boa tarde para si, caro ouvinte. Está no ar o programa Voz Clara no Deserto. Programa este que tem a responsabilidade da Igreja, a salvação de todas as nações sob a justiça. Igreja esta que a sua sede mundial está localizada no distrito urbano de Benfica, bairro que fica na rua 149. E, com certeza, sobre a liderança do Patriarca das Nações, Apóstolo Marcelino Mário Brito, o prefeito Elias Xavier de Vija está no meio de nós. Sem mais delongas, muito boa tarde, pastor Iso Mauro. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, pastor Paulo. E temos sido brindados pela presença amiga do nosso líder, pai espiritual, apóstolo Marcelino Mário Brito, que, por sinal, já o temos do outro lado e com muita satisfação que eu saúdo o nosso mestre. Muita paz, amado mestre. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu saúdo aí os pastores Paulo e Mauro e também todos os queridos ouvintes aí da Rádio Despertar, na Comercial 91.0, e também estamos conectados aqui a uma live, a live perturbadora, a live que está a perturbar os falsos profetas, porquanto eles acham que eu faço lives demasiadas. Então, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, mais uma vez, como ontem, e você que está doente pode se preparar, e eu vou te curar, como diz aí o brasileiro carioca, eu vou curar você, e alguém vai dizer, mas você não cura. Eu curo, sim. Eu curo e eu vou curar, senão pela minha palavra, e todos que ligarem, até os que não ligarem, que chegarem até o fim, eu vou curá-los. Mas antes eu quero deixar uma palavra aí, para despertar você, uma exortação. Apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo número 8, falou a respeito da ardente expectação da criatura, que a criatura estava expectante, e não é somente uma expectação, mas também ardente expectação da criatura. O que é essa criatura? Tudo que Deus criou, desde o homem até a natureza, ok? As constelações, tudo. Então, essa criatura, segundo Paulo, está em uma ardente expectação. E Paulo especifica qual é a expectação ardente que a criatura tem. É da manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão se manifestar. Primeiro, a manifestação da libertação. Saírem do poder do diabo para Deus. Das trevas para a luz. E depois, a manifestação, isto é, o regresso, então, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos que dormem em Cristo Jesus, para serem introduzidos nas mansões celestiais, ou então na cidade santa, a Nova Jerusalém. É isso que Paulo estava a falar, que a criação está expectante, com uma ardente expectação, esperando esse dia
esse momento, e esse dia já chegou. Já chegou esse dia em que o povo começou a se apresentar. O povo está a ser liberto da escuridão para a luz. O povo está a ser liberto das trevas para a luz, do poder do diabo para Deus. O povo está a ser salvo, tirando eles das religiões diabólicas, das tradições malignas e trazendo eles a verdade. E a verdade já triunfou, já começou a brilhar. É a luz. E muitos que estavam em trevas já começaram a ver luz. E os cativos estão a ser libertos. É esta a ardente expectação da criatura. Mas uma coisa também está a acontecer com a libertação, então com a manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que está a acontecer, Paulo? A criação está a gemer. Juntamente, toda a criação, que juntamente está a gemer com dores de parto. É incrível. Veja só, enquanto a criatura está expectante pela manifestação dos filhos de Deus, a mesma criatura ou criação está a gemer com dores de parto. Até agora, sabe, toda libertação custa caro. Toda ação tem uma reação. Toda mudança gera um conflito. Então, a libertação da criação está a custar caro à própria criação. A natureza não está a suportar os embates de Deus, aleluia, contra Satã e os seus agentes para poder libertar o seu povo. E por isso, calamidades na terra, choros, desespero e frustrações e os gemidos da natureza. A natureza parece que entrou em rebelião. A própria ciência não está a ter eficácia para poder sim ser domada ou controlada por aquele que a criou, que é o homem que inventou a ciência. E ela tem se multiplicado. Não somente as coisas fixas estão a se mover. Deus prometeu através do profeta que desta vez não somente ele vai mover os céus, mas também vai mover a terra, mas também vai mover os céus. Um dia ele moveu a terra no dilúvio. A terra foi movida, destruindo toda a criação, toda a criatura vivente que vivia fora da água. E o homem, claro, sobrando somente 8. E vem Deus através do profeta e diz, desta vez não somente eu vou mover a terra, mas também vou mover os céus. E já começou outra vez a mover a terra, não na sua plenitude como destruiu a vez passada, mas sim, o juízo caiu, é a criação a gemer. Sabe quando uma mulher está para dar luz, ele sente muita dor. É isso que a natureza, a criação está a sentir. É muita dor. A própria criação vai dar luz aos filhos de Deus. Os filhos de Deus vão ser libertos, vão ser resgatados. E por isso é dor de todo lado, é sofrimento de todo lado. E não vai terminar agora. Até o fim dessa dispensação é só sofrimento, é só gemidos, é catástrofes, quer naturais, ecológicos, sociais, políticos, sei lá, militares, espirituais, escândalos. É incrível. É isso que você está a ver. Paulo já fala isso há 2000 anos atrás. Paulo falou das dores de parto da criatura, da criação, a mesma expectação também ardente. E agora estamos a ver os filhos de Deus a serem manifestos, libertos do pecado, mas com muita dor, porque eles estavam, e muitos ainda estão, nas mãos dos valentes do inferno. E Jesus disse para resgatar um povo, um despojo que está na mão de um valente que é armado, que está armado, é preciso uma guerra, é preciso uma violência, é preciso um combate. E quando o valente for preso ou então vencido, seria maniatado e depois retirar a sua armadura e depois repartir o seu despojo. E essa guerra entre os valentes do inferno e o valente do alto está a trazer dores de parto da própria criação, a queda dos príncipes das trevas, a queda das potestades do ar, a queda das hostes espirituais da maldade. Estão a trazer conflitos na natureza, dores, gemidos inexprimíveis. Mas vós que estás me ouvir, fujam para o lado de Deus, porque aqueles que são do Senhor não vão gemer como está a gemer a criação maligna, vendida no pecado. É só vocês irem para Portugal e Espanha e todo o território ocidental, que ontem esteve em gemidos exprimíveis. Todos aqueles que têm crido na nossa pregação, todos aqueles que fazem parte, aleluia, da semente da mulher, não gemeram e tinham paz. Porque
porque eles têm o Senhor. E eu vos avisei ano passado, e me apareceu o anjo do Senhor e me disse: avisa o teu povo que a natureza vai gemer, a criação não vai poder suportar os gemidos, os sofrimentos estão a vir aí. Avisa o teu povo para confiar em Deus, porque o Senhor vai ajudá-los e livrá-los. E eu comecei a perguntar ontem ao povo do Ocidente que tem crido na nossa pregação: tinham paz enquanto havia desespero. Minha esposa está a sair agora no aeroporto. Ele me falou: é incrível que eu fui ver aí. Por quantos voos todos ontem foram cancelados, não somente os que iriam para Portugal, os que faziam escala para Portugal. Está lotado lá, está cheio. É guerra, é confusão para que cada um consiga um espaço para viajar. É a criação que está a gemer com dores de parto. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Acabamos então de ouvir uma breve exortação. Louvado seja Deus do nosso pai Elias. Então, ouvintes, contudo, coloquem mão no lugar da enfermidade e também pensem: essa pessoa está enferma ou está em cuidados intensivos, com certeza a palavra chegará. Amado mestre. Os doentes que me ouvem agora sejam curados. E os doentes que estão a ser intercedidos pelos que me ouvem também sejam curados. E outras causas, que o meu Deus vos abençoe. Até segunda-feira. Amém. Amém. Tudo dele. Louvado seja Deus. Pastor Isamaro, breves considerações. Poderão. Maranata. E todos eram curados. A história do Evangelho acabou. Acabou a história do Evangelho. Nós afunilamos a história. Não sei qual é o termo certo. Afunilamos a história, reavivamos a história, ou repetiu-se a história? Qual é a palavra mais concernente, ou então mais ideal para se aplicar à repetição dos factos de há 2000 anos? Com Emmanuel. Isso agora é real. Não, eu queria um tema para ser discernido, para ser dissertado. Eu quero fazer uma dissertação na defesa de um tema. A história se repete. Não, assim, a história se repete, não tem muito peso. O tema tem que esclarecer já os factos. Reavivamos a história, né? Glória a Deus. Amém. Reescreveu a história. Esse também é muito forte. Sim, senhor. Reescrever a história. Reavivou-se a história. Mostramos fatos. Deus deixou de ser história. Isso sim. Muito forte. Deus deixou de ser história. O reavivamento da história de há 2000 anos atrás. Reviver a história. Olha, isso é muito forte. Não é reavivar somente. Reviver, voltar a viver. Quer dizer, a mesma história se vive agora. A evidência da história. Mata a cobra e mostra a cobra. Tudo que declaraste já aconteceu, Pai. Muito forte, Estela. Amém. A história ressuscitou. Vivificamos a história. A manifestação de Deus com factos. Nunca pensei que poderia acompanhar esses factos de perto.
É incrível, às vezes dá medo. Hermínia Fernandes, não tens medo não. Deus não morreu. Deus morreu e ressuscitou. Não está morto não. Márcia Vandiza, verdade crua e nua. Realidade manifesta. História ressuscitou. O de novo de Jesus. Como assim de novo? De novo ele faz tudo. Glória a Jesus Cristo. Palsimira, eu creio que tu foste enviado. Eu creio com todo o meu entendimento, Pai. Com certeza, Palsimira. Quem deu crédito na nossa pregação? Na província de Nampula, distrito de Nacala, alguns servos decretaram ontem e a chama apagou-se. Muito forte. Sim, o tempo deles acabou. O tempo em que eles reinaram sem oposição da igreja terminou. Pois a igreja não tinha poder. Uma igreja escrava. Chegou a hora da igreja. A igreja viva. E todos que estão doentes vão fazer o mesmo. Você que está sentindo dor, abra, faz-se a boca. Quando eu assoprar, as dores do peito e a gripe vai desaparecer da vitória de todos que estão doentes e gripados e com dores. Oh, recebam. E todos que usaram a fé comigo, e todos são curados agora. Você que tinha inflamação, procura inflamação, dores, quistos, qualquer enfermidade, procura aí. Fizeste o que eu mandei, então já estás curada. Todos vocês que estão a fazer um pedido aí, qualquer que seja, abra a boca. Qualquer pedido. Abra a boca. Abra a tua boca e eu te encherei. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia. O bem Costa Pereira. Até me pediram para não fazer mais essa oração aí. Que muita gente doente perderam operações, voos que estavam programados para serem operados, não foram nos hospitais, cirurgias foram impedidas. Eu falei, o pior ainda está a vir. Amém. Todos vocês que estão a pedir, eu disse, abrem a boca e recebam. Creiam somente. Caiu a Babilônia. A grande Babilônia caiu. Deus abençoe. Mas logo.